É muito interessante perceber que na nossa sociedade existem diversos arquétipos. Pessoas que exercem diferentes funções, e essas funções definem o seu caráter. Existe sempre aquela pessoa que é um gênio, o inventor, o líder, o estrategista. Sempre existem pessoas que exercem diferentes funções, e quando a gente traz isso pra mídia, como por exemplo jogos, filmes, séries, a gente sempre vai ver personagens que têm características que se repetem, mesmo que as histórias não sejam conjuntas. Sempre existe um vilão, sempre existe um mocinho, sempre existe um grupo de amigos, sempre existe um grupo de vilões e inimigos. Isso é uma coisa que vai sempre se repetindo, porque é um reflexo da nossa cultura, da nossa realidade, da nossa vida cotidiana. E basicamente, dentro desses milhares e milhares de arquétipos, existe um que eu quero falar em específico nesse vídeo. Um arquétipo que representa muito bem aquilo que transforma nós como seres humanos em monstros. Aquilo que pode mudar completamente a característica de uma pessoa gentil e bondosa e em ser completamente obscuro. E esse arquétipo ele é representado por apenas uma palavra: orgulho, que se torna uma arrogância exagerada e por fim transforma as pessoas de boas pessoas em más pessoas. E agora vamos discutir um pouco disso, analisando elementos da nossa cultura em geral, coisas que a gente tem em contato, como filmes e histórias em quadrinhos. Vamos lá, eu quero começar explicando como basicamente muitos dos vilões que a gente conhece, eles se tornam vilões depois de seguirem um caminho muito semelhante entre si, uma trajetória que é muito parecida entre todos esses personagens. Todos eles são pessoas que têm um talento muito grande, têm uma característica que destaca ele entre as outras pessoas, e por conta desse talento e dessas características, isso vai fazendo com que ela se torne uma pessoa mais arrogante, mais confiante em suas próprias capacidades, que no final gera o seu colapso e transforma uma pessoa que antes era gentil e bondosa em uma pessoa completamente amarga, revoltada com o mundo e que põe todas as suas frustrações nos outros, nunca conseguindo ver que muitas vezes os seus problemas surgem em detrimento às suas próprias atitudes. Tá, vamos parar de falar todas essas palavras complexas e vamos te dar um exemplo de verdade do que eu tô dizendo. Um ótimo exemplo que eu posso te citar é o Lex Luthor, que basicamente é um cara comum, mas com um intelecto muito superior e gênio completo, um cara estrategista, dono de muitas empresas, muito rico, muito poderoso, que vê na figura do Superman uma pessoa que tem características elevadíssimas de moral e ética, alguém que ele não gosta, alguém que é o reflexo de tudo aquilo que ele não é, e basicamente por causa disso surge uma grande inveja dentro do Lex Luthor, que faz com que ele se torne pouco a pouco um vilão e comece a fazer seus atos terríveis. Procurando isso aqui? Me dá aqui! Eu vi tudinho! Eu vi como salvar o mundo! Podia ter feito todos verem. Se não fosse você, eu poderia ter salvado o mundo. Se o mundo importasse pra você, Luthor, você poderia ter salvado ele há anos. Outro exemplo que eu posso te citar aqui, e também é um exemplo bem interessante, é o Tai Lung, do filme Kung Fu Panda. O Tai Lung, ele é literalmente o filho do Mestre Shifu. Ele foi adotado pelo Mestre Shifu desde o seu nascimento, sempre foi treinado, se tornou um cara muito talentoso, superior aos 5 Furiosos juntos, e basicamente ele se corrompeu, porque ele não teve o pergaminho do dragão em sua posse. Ele literalmente viveu a sua vida inteira buscando se tornar o grande mestre, o dragão guerreiro, e no final isso foi retirado dele. Ele não foi digno ao cargo a qual ele lutou por tantos anos. E basicamente isso é o grande estopim para que o Tai Lung se transforme de um jovem muito talentoso em um vilão completamente obcecado por vingança. Apodreci na prisão por 20 anos por causa da sua fraqueza. Obedecer ao mestre não é fraqueza. Você sabia que eu era um dragão guerreiro. Você sempre soube. Mas quando Oogway disse que eu não era, o que você fez? O que você fez? Nada! Não era seu destino ser um dragão guerreiro. Não pode me culpar por isso. Como não posso? Quem encheu minha cabeça de sonhos? Quem me fez treinar até meus ossos quase se partirem? Quem me negou o meu destino? Mas tirando esses personagens, existe um outro personagem que pra mim é a melhor representação do que eu tô falando, que é o Light
Yagami, o protagonista de Death Note. Death Note contém vários personagens interessantes e o Light é pra mim o mais interessante deles, pois ao mesmo tempo que ele é o protagonista da história, ele é o vilão da história. E se a gente for ver, tem muitas lições que a gente pode tirar de Death Note analisando o Light. Vamos lá, o Light ele é literalmente um super estudante, porque ele é um gênio super mega inteligente. Ele é um cara atlético, ele é um cara bonito, ele é um cara descolado, ele é um cara que tem uma visão de um mundo muito interessante, ele é um cara que consegue fazer tudo que quer, ele chega onde ele quer, ele é um cara que, tipo assim, ele é acima da média. Simplificando, ele é alguém com um potencial muito superior a de todo mundo. E por conta desse potencial acima da média, é o que faz com que ele se torne alguém arrogante o suficiente para pensar que é superior a todas as outras pessoas do mundo. Pois se a gente lembrar qual é o objetivo do Light, a gente percebe por que ele é o vilão de Death Note. O Light, ele vê a sociedade moderna como algo terrível, cheio de pessoas ruins, de um mal que se espalha, pessoas que cometem coisas terríveis, atrocidades e não são punidas do jeito que mereciam, pessoas que têm uma vida completamente errada e que têm uma vida completamente ruim, prejudicando os outros e nada acontece. E vendo todo esse mal da sociedade e sendo um cara com um intelecto muito superior a de muitas pessoas que existiam à sua volta, ele começa a pensar o seguinte: eu tenho Death Note, que mata pessoas, e eu tenho o meu intelecto superior, por que não juntar isso e tentar mudar o mundo? E aí que vem, o objetivo do Light é um objetivo bom. Quem não quer mudar o mundo? Quem quer transformar a sociedade a qual vive em algo melhor? Basicamente todo mundo quer fazer as coisas darem certo. Só que quando a gente começa a pensar que é tão inteligente, tão superior a todo mundo, que nós somos os descobridores da verdade e que finalmente nós viemos para salvar o dia, aí as coisas começam a ir do controle. Quando começamos a achar que nós, como os indivíduos completamente falhos, temos a capacidade de julgar a sociedade inteira na nossa régua e dizer, não, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, e basicamente se achar superiores à humanidade inteira, ao ponto de falar, não, eu vou eliminar tais pessoas porque elas são ruins e eu sou bom, aí você tá saindo da curva de um jeito bem exagerado. E aí que vem, a maior lição que o Light Yagami mostra pra nós como seres humanos é que nós somos seres ruins, nós fazemos besteira, fazemos coisas erradas, cometemos um monte de atrocidades, e por isso nós não conseguimos ser seres superior à nossa própria raça. Nós como seres humanos não somos melhores do que todos os seres humanos. É claro, existem pessoas que fazem coisas terríveis e devem pagar pelos seus crimes. Entretanto, nós nunca temos o poder de dizer, não, eu posso julgar toda a humanidade, porque você não é melhor do que toda a humanidade, meu querido. E é por isso que existem divindades, é por isso que existe um poder que supera nós como seres humanos e como indivíduos, porque assim nós podemos ser julgados da forma correta, por alguém que é imparcial e é superior a nós. Você não pode ser julgado por um atleta que faz a mesma coisa que você. Digamos assim, você corre 1000 km e o cara corre 1000 km. Ele não pode dizer, você só correu 1000 km, sendo que ele também só correu 1000 km. Ou seja, no final das contas, só podemos ser julgados por alguém que é superior a nós. E como nós como seres humanos, não existe ninguém que seja tão superior a nós. E por isso que existe um ser superior, uma entidade que vive acima de nós. Aquilo que está sobre a nossa própria existência. E esse ser, sim, pode julgar nós como indivíduos. Só que se a gente for lembrar, esse arquétipo da pessoa que se acha superior a todos e por conta das suas próprias falhas e não consegue reconhecer em si mesmo os erros que cometem, não é um arquétipo novo, é uma coisa bem antiga. Aquele que teve o ego tão grandioso que se achava superior a tudo, inclusive ao seu próprio criador. Aquele que se encontrava num patamar de arrogância tão exagerada que não conseguiu ver a sua própria ruína inerente. E eu acho que você já sabe de quem eu tô falando.